Segunda parte, nós vamos trazer uma pequena, breve palavra nesta noite. Livro de 2 Reis, capítulo 6, fazer a continuação da leitura. Segunda Reis, capítulo 6. Vamos pendrive aqui, que foi aí. Não, foi arrebatado um pouquinho embaixo. Segunda Reis, capítulo 6. Vou botar aqui. Está apagado. Segunda Reis, capítulo 6. Culto de oração, né? Tiramos 50 minutos aqui de joelho, clamando. E você também aí é o nosso convidado. Você que talvez esteja aqui por perto, mora aqui perto de Vila Isabel. A nossa igreja se encontra, a igreja é do Senhor, né? A igreja se encontra aqui na rua Armando de Albuquerque, número 9, bem pertinho aqui, antes do Brizolão, antes da UPP, perto da padaria, da farmácia. A nossa igreja do Senhor aqui se encontra. Meu nome é Pastor André, servo do Senhor, né? Estamos aqui nesse lugar debaixo de oração e propósito. Segunda Reis, capítulo 6, o versículo 8 em diante. Diz assim, Segunda Reis 6, versículo 8 em diante. Como foi o teu dia de hoje? Como é que está a sua saúde mental? Como é que está a tua saúde espiritual? Vai tudo bem contigo? Você já agradeceu o Senhor pela noite? Como é que está os seus projetos? Não desista, tá? Insista, persista e mantenha a fé. Segunda Reis, capítulo 6, versos 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir.
E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, e nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Feriria tu os que tomasse prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que coma e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete. Comeram, beberam, e os despediu. Foram para o seu senhor, e não entraram mais as tropas de Sírio na terra de Israel. Amado, eu estou com essa palavra desde a semana passada, quando o Senhor ministrou aqui no nosso coração, com o tema da mensagem: aonde caiu o teu machado. Eu estou com essa palavra já tem alguns dias. Eu tenho estudado essa mensagem, e hoje, como o culto de oração,
E eu falei: Senhor, qual palavra que o Senhor quer que eu ministre depois que nós levantarmos da oração? Ele falou: já te entreguei a mensagem. Amado, é bom quando você tem um costume de ler a Bíblia. É bom quando você, na tua casa, no teu trabalho, ou no monte, aonde você estiver, você tem o costume de estar sempre meditando nas Sagradas Escrituras. Porque quando uma pessoa ela tem o costume de ler a Bíblia, ela nunca é pega de surpresa. Lá em casa, quando eu estou estudando a Bíblia, eu falo para a pastora da Bíblia: caramba, Deus não me deu nada. Como Deus não te deu nada? Toda hora tu está lendo Bíblia, toda hora você está riscando, fazendo rascunho, toda hora você está... Falou aqui, pastor, voltou. Toda hora você está fazendo alguma coisa. Com certeza Deus te deu uma palavra. E quando eu cheguei aqui um pouco mais cedo, passei aqui, cortei o meu cabelo, e do trabalho, cortei o cabelo, pintei, estava branquinho em algumas partes. Cheguei em casa, esperei o cabelo secar, a tinta secar, fui tomar um banho e cochilei um pouquinho. E a esposa ligou. Ela estava no mercado, né? Vida de pobre, né? A gente não pode ter 100 reais no bolso, que sempre vai para o mercado. E ela saiu no mercado, foi comprar umas coisinhas. Aí estava falando de algo. Ela perguntou: tu está na igreja? Eu falei: não, estou em casa. E me manda uma mensagem de uma pessoa perguntando se eu já estava na igreja. Eu falei: Senhor, tu quer que realmente eu desço mais cedo para a sua casa? E eu entendi que eu tinha que vir mais um pouco mais cedo para a casa do Senhor. E sentei ali no meu lugar de costume, abri a Bíblia, já estava marcado. Sempre é bom, né? Já estava marcado. Eu fiz ali uma revisão dessa leitura, irmão. Amado, não sei se você prestou atenção. Deus aqui estava revelando algo para o profeta Eliseu. Amado, Deus é um Deus de revelação. Deus, ele sempre avisa. Deus dá sonho. Nesse momento, Deus está me usando para trazer uma revelação da parte de Deus para você. E a Bíblia diz que o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. Eu costumo dizer que é no meio das crises, é no meio das pelejas, é no meio das guerras, que Deus, ele se revela assim de uma tal maneira para mim e para você. Talvez você está no meio de uma crise, talvez você está no meio de uma peleja, no meio de uma guerra, talvez você está descabelada, descompensada, nervoso, mas é um momento propício para o Senhor revelar a sua grandeza na tua vida. Enquanto o rei da Síria estava ali, ele está consultando o seu servo. Amado, enquanto eu e você estamos aqui, dá para entender no mundo espiritual que Satanás também, ele está lá com a sua tropa de demônios, consultando os seus demônios, vendo qual o melhor jeito, qual é a melhor maneira para me derrubar e para te derrubar. Querido, não se espante. Satanás, ele é um grande estrategista. Satanás, ele estuda cada um
ser humano. Satanás, ele está consultando e diz lá para os seus comandados: como é que aquele homem lá? Como é que é aquela igreja? Como é que é aquela localidade? A geografia que ele mora. Ele vai buscar consultas para os seus demônios, para saber como vão nos atacar, qual vai ser o melhor lugar, o melhor momento para ele me pegar, para ele te pegar, te ferir ou matar. Satanás, irmão, ele não levanta de uma hora para outra, não. Ele não tem pressa. O diabo dele não tem pressa. Ele já sabe para onde vai. Só que eu e você, nós humanos, não temos a duração de vida como ele tem. Nós muitas das vezes somos apressados, tomamos decisões impensáveis. Muitas das vezes nós tomamos decisões de uma hora para outra, de cabeça quente, no meio de uma discussão, no meio de uma situação, não medimos consequências. Mas ele não. O rei da Síria aqui nessa noite, amados, ele está simbolizando Satanás. O rei da Síria aqui dentro dessa mensagem, ele simboliza Satanás. E ele vai fazer guerra. Como Satanás vai fazer guerra? Ele vai consultar qual o melhor jeito, qual a melhor maneira, qual o ponto forte dele, qual o ponto vulnerável, qual a melhor rua para pegar ele, qual o melhor bairro. Chega no mês de janeiro, fevereiro, março, maio, abril, maio, junho, julho, e ele está ali consultando, dizendo: ó, em tal lugar estará o meu acampamento. Ele está dizendo: ó, meu acampamento vai estar lá naquele lugar. Só que enquanto o rei da Síria está planejando, arquitetando, fazendo seus planos para matar o rei de Israel, que nessa época era Acabe. Não, perdoa, não era Acabe não. Não sei se era Acabe. Porque com certeza no tempo de Eliseu, ali, ou seria Acabe ou outro rei qualquer. E ele está perguntando: ó, vamos matar ele. Mas só que Deus também tinha profeta. A Bíblia vai falar que um homem de Deus, querido, é todo mundo que é homem de Deus, não. O homem de Deus, ele estava indo Dotã, e ele vai dizer para o rei de Israel: olha, não passa lá, não passe em tal lugar, porque os sírios desceram ali. Queridos, isso aqui é muito forte. Esse homem, ele está em outro país, em outra cidade, e Deus está revelando para o rei não passar lá. Sabe o que é isso? Às vezes Deus faz aquele homem passar na tua frente e você não pegar ele. Às vezes você vai ensinar o homem no passo batido. Às vezes você vai, eu vou naquele lugar, aí Deus não permite você ir lá.
Porque muitas vezes Deus está dando livramento e você não sabe. E o Senhor falou, não vai lá, porque se tu passar ali, os sírios vão te pegar. E por isso o rei enviou de lugar de o que o homem lhe dissera. O que é isso, pastor André? O rei ouviu a palavra do profeta. Agora eu te pergunto, será que você tem obedecido a voz do profeta? Porque às vezes o profeta te dá uma orientação, te dá uma visão, e muitos de nós, infelizmente, não acreditamos. Não quero ouvir o pastor não quero ouvir a pastora não. Às vezes o pastor te dá uma orientação, não faz isso, benção. Não é desse jeito, terra. Se você fizer, tu vai se machucar, tu vai magoar. Se você insistir, a coisa vai dar ruim. A maioria ouve o conselho, mas não obedece o conselho que está sendo ministrado pelo homem de Deus. Interessante que esse homem vai obedecer. Quando Eliseu falava não vai, ele não ia. Vai para outra rua, ele ia para outra rua, dá volta, ele dava volta. Porque se ele passasse pelaquela rua, ele iria morrer, ele iria ser pego. E Deus revelava ao profeta onde estava acampado o exército do inimigo. E a Bíblia fala que agora o inimigo lá na Síria, ele vai se turbar o coração de ele, dizendo: quem fez saber o rei de Israel que eu iria passar aonde estava a armadilha, aonde estava o laço? Quem é o X9? Quem é que está xilogando? Quem é que está me entregando? Porque seria impossível, humanamente falando, alguém saber os planos do rei da Síria. Porque a Bíblia nos fala que ele armava essa armadilha onde? No quarto dele. Ou seja, quase ninguém sabia os planos daquele rei. Mas só que o rei tinha esquecido que nós temos servido um Deus que revela. Vocês não estão entendendo aqui. Deus está revelando algo aqui para nós nesta noite. Nosso Deus já está revelando que o inimigo, de novo, gente, ó, você segue, que o inimigo está armando algo para mim e para você. Deus, ele é tão misericordioso, ainda que nós sejamos falhos e pecador, Deus, ele tem o prazer de nos revelar para nos preservar. Aí o rei vai ficar turbado. Quem fez saber? Como ele descobriu? No versículo 12 diz que um dos servos diz: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel vai saber o rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Imagine, gente, lá no quarto de dormir, o homem está lá falando e Deus está fazendo o homem ouvir tudo aquilo. Olha aqui para mim rapidinho. Sabe por que Deus tira algumas pessoas do teu caminho? Por que algumas amizades são desfeitas? Porque Deus escuta que aquelas pessoas estão falando ao teu respeito. Aí Deus tira ele do teu caminho, Deus faz você quebrar a amizade, Deus faz você perder o relacionamento, porque Deus escuta o que as pessoas estão falando de mim e de você no quarto deles. Aí você fala: por que aquela pessoa sumiu? Por que aquela pessoa era tão amiga, era tão parceira, era tão fechamento, sumiu? É porque você não sabe o que eles estão falando às tuas costas. Você não sabe o que eles estão falando ao teu respeito.
Você não está lá, mas Deus está, irmão. Aquele homem estava armando um plano, mas Deus estava escutando todos os planos daquele homem contra o povo dele. Aleluia. Nós temos um Deus que ouve tudo. Ei, Satanás, não adianta não, Deus já descobriu o teu plano. Eu não sei, irmão, nessa luta estou aqui me tremendo, mas tinha algo satânico, diabólico contra a minha vida e contra a tua. Mas Deus lá do alto céu, o Senhor que tudo vê, que tudo ouve, já está desmascarando os planos do diabo ao nosso respeito. Aí o homem não ficou satisfeito. Ele vai dizer assim: vai, vê aonde ele está. Olha só que coisa satânica. Vai ver aonde está esse homem que revela. Vai, descobre aonde está ele. Qual cidade, qual bairro, qual é a casa, qual lugar que ele mora. E traz ele. Aí a Bíblia fala que fizeram saber o rei aonde estava o profeta. Olha, está lá em Dotã. Amados, para descobrir essa cidade aqui, aqueles inimigos, eles fizeram um trabalho de inteligência. Hoje em dia, quando a pessoa quer saber de uma coisa, pega o telefone, descobre tudo que eu e você falamos no telefone. A minha operadora é TIM. Vai lá na TIM, descobre tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Através do satélite, eles podem descobrir tudo. Naquela época não tinha satélite, não tinha redes sociais, não tinha linha de telefone. Mas aquele homem tinha uma elite de pessoas que trabalhava para ele, para descobrir aonde estava o profeta. Está lá em Dotã. Aí o verso 14 diz que esse homem vai enviar o quê? Enviou para lá cavalos e carro e um grande exército. Quando ele já sabia onde estava o profeta, ele vai enviar um grande exército para trazer aquele homem. E a Bíblia diz que eles vão cercar a cidade de noite. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele tinha um servo que chamava quê? Geazi. Eliseu também já tinha sido servo de Elias. Diz que de manhã cedo, de madrugada, Geazi me acorda cedo. Em outra tradução diz que ele vai lavar o rosto. E quando ele está ali lavando o seu rosto, ele olha para a montanha. Está tudo cercado, está tudo tomado. Os inimigos estão em volta daquela casa, daquele lugar que ele se encontra. Eita! E agora Geazi vai entrar para casa, para o quarto, correndo, dizendo: ai meu Senhor, que faremos? Esse é o tema da mensagem nesta noite. Que faremos? O que você vai fazer quando você estiver cercado? O que faremos quando nós estamos desempregados? O que faremos quando nós estivermos doentes? O que faremos nós quando estivermos com um problema dentro de casa, de relacionamento? O que faremos nós quando estivermos com problemas nas empresas, nas firmas que trabalhamos? Quando lá diz que o barco vai passar. O que faremos nós quando estivermos endividados? O que faremos nós quando nós estivermos no meio de um processo? O que tu faz quando os teus inimigos te cercam, se levantam? O que faremos nós? Porque ele está rodeado
feito quando você está encurralado, quando você está cercado. O cego está pedindo, está trazendo uma pergunta, ele diz: o que faremos? Em outras palavras, agora acabou, estamos cercados, vamos morrer, estamos cercados de dívida, estamos cercados de enfermidade, o inimigo está cercando a nossa casa, vai matar a nossa família. O que faremos? O inimigo está cercando o meu filho, a minha filha. O que faremos que um exército inimigo está cercando o meu casamento, está cercando a minha esposa, está cercando o meu esposo? O que faremos? É uma resposta, é uma pergunta de desespero. Esse assim aqui ele está desesperado, perguntando: o que faremos? Muitas das vezes, eu e você também fazemos essa pergunta ao Senhor: Senhor, o que faremos? Senhor, o que faremos, Senhor? Às vezes nós estamos que nem Geazi, cercados, os inimigos nos cercando, os inimigos querendo acabar com a nossa vida. E muitas vezes você pergunta: Deus, o que eu faço agora? O que você faz quando você não tem o dinheiro do gás? O que você faz quando está acabando a compra? O que tu faz quando está acabando a comida da tua casa? O que você faz quando você não tem R$1 no teu bolso, você não tem um cartão de crédito, você não tem crédito, você não tem onde pegar o dinheiro, você não tem onde pegar o recurso? O que faremos? O que faremos chegar uma notícia dizendo: não, tu está com a doença incurável, tu está com a doença crônica? O que faremos chegar uma notícia ruim na tua casa, no teu telefone? O que faremos? Aqui está a resposta do verso 16. Ele disse, primeira coisa que você tem que fazer, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver encercado, encurralado, você achar que vai ser teu fim, Deus diz assim para mim: você não temas, maior são aqueles que estão contigo do que estão com eles. A primeira coisa é não temer. A primeira coisa é você confiar no poder de Jeová. A primeira coisa é você entender que Deus tem, o exército de Deus é maior que o exército humano e é maior que o exército de Satanás. Não temas. Maior os que estão convosco. Ei, aqueles que estão com você é maior que todos os demônios. Aquele que está com você é maior que o poder bélico dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Ei, aquele que está com você é maior que o Comando Vermelho, é maior que a ADA, é maior do que a milícia, é maior que o TCP. Aquele que está com você é maior. É maior. A outra coisa que ele vai fazer agora, o 17, ele vai liberar uma palavra, mas só que ele vai fazer a coisa que ele não está fazendo aqui hoje. Ele orou, irmão. Ele liberou uma palavra de paternidade, mas só que ele vai orar. Sabe o que acontece com a gente? Nós não liberamos uma palavra de comando, foi falado aqui ontem. Nós não liberamos uma palavra sobre o problema, e nós também não oramos. Eliseu está ali falando aquela palavra de comando: olha, maior são aquele que está conosco do que está com ele. Só que Eliseu vai para a oração. Irmão, a
As coisas se resolvem na oração. Tu está cercado, Paula. Tu está cercado, Cosme. Vai para a oração. Você falou para a tua esposa, vamos para a igreja, amor. Não adianta ficar em casa com dor nas costas. Vamos para a igreja orar. Chegar lá, vamos ajudar o pastor, vamos ajudar, vamos para a oração. Não adianta ficar com dor em casa, não adianta ficar com problema em casa. O negócio é você vir para a oração. As pessoas não vão para a oração, irmão. As pessoas vão ser rodeadas, cercadas de problema, mas não oram. Não dobra o joelho, não fica de pé, não fica sentado. Eles não oram. Aí fica olhando para as adversidades, fica olhando para os inimigos, fica olhando para a dor, fica olhando para a enfermidade, fica olhando para a luta. Irmão, vai orar. Aleluia. Decalai te face erga. E me decoube no se calabaraciado. Deus está te dando livramento aí, rapaz. Deus manda te dizer. Olha aqui para mim, por favor. Deus manda te dizer: estou te dando um livramento. Tem uma pessoa que está armando, sabe quem é você. Olha para mim, sabe quem é você, a hora que tu desce, aonde tu anda, se está de carro ou se está a pé, está esperando para te dar um bote. Tem pessoa que está te analisando, tem pessoa que está te vigiando, esperando um momento certo para te agarrar. Mas o meu Deus que eu estou pregando aqui é a palavra, olha para fora e diz para ele que eu estou dando um livramento para ele. Vou cegar os teus inimigos. Decalabrachandaraio. Deus vai dizer para você que está cegando alguém hoje. Vai botar cegueira nessa pessoa. Vai tentar te buscar, mas não vai te ver. Porque Deus está cegando eles e está te dando um livramento. A Bíblia fala que Eliseu está orando. Eliseu orou e disse: Senhor, olha só que coisa linda, peço-te que abra os olhos para que veja. Eliseu está pedindo para o Senhor abrir os olhos de Geazi. Sabe o que é isso, amado? Deus também está abrindo nossos olhos para nós ver os nossos inimigos, para que nós também vejamos os anjos de Deus ao nosso redor. Me perdoe, os olhos de Geazi já estavam vendo o inimigo, mas os olhos de Geazi não estavam contemplando os anjos. Aí foi necessário o homem de Deus orar para que Geazi não somente veja o inimigo, mas também para Geazi ver as milícias de anjos que estavam ao seu redor. Então, às vezes você tem que orar para uma pessoa, amado. Às vezes a pessoa não está vendo, não está enxergando, e você que é um profeta, você que é um servo de Deus, você, Senhor, abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos dele para que veja. Alabanassubi de Cominaio. Ele orou. Ele orou. Meu Deus do céu, é muito forte. Ele orou. E o Senhor abriu os olhos do moço. Sabe isso? Deus vai abrir os teus olhos. Entre os mantos de calabracéria, Deus vai abrir os teus olhos. Pastor, não estou cego. Deus vai abrir os teus olhos espirituais nessa noite. Entre você crê, joga a mão para o alto, abra a tua boca e dá glória, porque nessa noite Deus vai abrir os teus olhos espirituais para que tu veja. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor abriu os olhos do moço e diz o quê? E ele viu. Tem coisa que você tem que ver, irmão. Amado, tem coisa que você tem que ver para acreditar. Tem coisa que você tem que ver para entender quem é contigo, quem não é contigo, quem é amigo, quem é falso, quem é traíra, quem quer te ajudar, quem quer te prejudicar. Porque às vezes nós estamos inseridos numa situação, mas pensando que é nosso amigo, mas não é o nosso amigo. Diz: estou junto, sou teu fechamento. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu vou abrir os olhos de você e você vai ver quem é quem. E ele viu, aleluia, e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Querido, meu Deus do céu, ele viu um monte, um morro cercado de cavalos e carros de fogo. Tu pode entender nessa noite, há um cerco de Deus sobre essa comunidade. Há cavalos de fogo, há carro de fogo ao redor de mim e de você, querido. Enquanto Satanás tem se levantado com seus demônios, mas Deus tem colocado acima dos demônios, ao redor dos demônios, cavalos e cavalos de fogo. Aleluia, aleluia. Como ele e como desceram eles. Imagine, gente, você vê os anjos descendo, cavalos e cavalos de fogo está descendo aqui nesta comunidade. Cavalos e carros de fogo está descendo aqui hoje. Deus está dando livramento de calabração na raio. Ele viu cavalos de fogo, carros de fogo descendo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora de novo, ó, verso 18. E Eliseu orou ao Senhor. Aqui são duas orações. Primeiro, Eliseu orou para que os olhos de Geazi vissem os anjos. Agora ele vai orar de novo para quê? Para Deus ferir os seus inimigos. Meu Deus, pegou aí? Aí você faz uma oração, mas só que tem que ter outros tipos de oração. Tem que ter outros cumprimentos. Tudo bem, Geazi viu cavalos e carros de fogo através da oração do profeta. Mas agora o profeta vai orar para Deus ferir aquela gente de cegueira. Até isso você tem que orar. Senhor, segue aquele traficante lá. Amigo, quando você entra no ônibus, você cima que tem alguém que vai assaltar, entra uma pessoa meio estranha, né? Eu trabalho numa portaria e tem câmera tudo que é lugar. Às vezes eu vejo um cara passando de moto, aí ele passa para lá, depois passa a pé, olha para o prédio, olha para o condomínio. Eu falo: Senhor, segue esse capeta aí, Senhor. Senhor, não deixe que ele assaltar aqui no meu plantão, nem fora do meu plantão. Senhor, faça que ele não venha enxergar este lugar. Senhor, essa pessoa que quer assaltar este prédio, essa pessoa que quer assaltar o meu telefone, que quer levar o meu telefone, que quer levar o meu salário, Senhor, cega ele. Ei, querido, aprende a orar nesta noite. Pede Deus para cegar essa pessoa que quer te roubar, essa pessoa que quer te assaltar, porque as pessoas ficam na rua procurando quem vai roubar. Ainda mais agora nessa época de carnaval, irmão. Eles ficam doidos para arrumar um dinheiro, eles ficam doidos para arrumar uma situação para curtir. Então você já tem que ficar ligado na tua oração. Senhor, fere eles de cegueira. Aleluia. Senhor, fere, peço esta gente de cegueira. Olha o que eu disse agora. Inferiu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Querido, Eliseu é homem de oração, mas a oração de Eliseu
os olhos se abrem para ver os anjos ao redor. Agora ele vai orar de novo para Deus ferir de cegueira aquele que queria lhe prender e me matar. Aprenda a orar, irmão. Pedir, não recebeu porque pediste mal. Eu nunca peço um trabalho a Deus, eu peço um emprego. Porque trabalho que te dá o diabo. Quando você for pedir um emprego, Senhor, é de segunda a sexta-feira, sábado, domingo, feriado em casa. Senhor, o meu trabalho tem que ter cesta básica, plano de saúde. Senhor, que essa empresa possa ser promovida. Senhor, você tem que saber pedir ao Senhor. A bateria está acabando ali, Jesus. E como botar aqui minha bateria aqui igual. Está acabando a minha bateria. Está acabando a minha bateria. Então, às vezes, irmão, vai ter que segurar mesmo. Obrigado, tá? Desculpa aqui. Às vezes a gente está orando, mas a gente não pede, não fala a oração específica. Você tem que saber, Senhor, eu quero isso aqui. Eu quero um emprego dessa forma. Senhor, não deixa que eu estou no emprego, as pessoas se levantem contra a minha vida, não, Senhor. Você tem que saber como tu está pedindo. Se lá naquela empresa tem um abençoado se levantando contra a tua vida, ora por ele. Faz a tua petição. Estou orando pelo meu neto Nicolas. Eu falei com a minha esposa que eu estou vindo na oração pelo meu neto Nicolas e pela minha filha Sara. Eu estou vindo nesse propósito. Eu quero a saúde deles, eu quero a cura deles. Aí Deus fez conforme quer. Palavra de Deus? Não, olha aqui certinho. Deus fez conforme a palavra de Eliseu. Conforme o que tu falar, Deus vai agir. Aleluia. Você tem que ter forte comando. Você tem que falar o que tu quer e Deus age segundo se estiver na conformidade da palavra de Deus. Aí vamos lá, verso 19. Então Eliseu lhe disse: não é este caminho, nem é esta cidade. Seguir-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou até Samaria. Como assim, pastor André? Eliseu falou: olha, nesse caminho aí não. Olha, tá vendo? Não é essa cidade aí não. O próprio Eliseu vai guiar os seus inimigos até a capital daquela época, que era Samaria. Ele vai os guiar. Olha o versículo 20 que vai acontecer agora. A terceira oração agora. Sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ponto, 2 pontos, ele vai orar de novo, ó Senhor, abra a estes os olhos para que vejam. Aleluia. E o Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estava no meio de Samaria. Sabe o que é isso, irmão? Ele está orando 3 vezes. Ele orou para os olhos do seu servo abrir. Ele orou para que aqueles inimigos ficassem cegos. E agora ele vai orar para os olhos daquele inimigo se abrir. Irmão, faça as coisas que baixo de oração. Faça as coisas com oração específica. Aleluia. Quer que abra? Eu quero que abra. Senhor, abre a porta para o irmão Córdoba. Senhor, abre a porta para a irmã Paula. Senhor, também abre a porta para mim, Senhor. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu preciso de uma porta fixa. Senhor, não quero mais trabalhar como porta temporária. Eu quero uma porta fixa, salário fixo, da carteira assinada. Você tem poder para pedir Deus para abrir. A tua oração também pode pedir para Deus fechar. Você tem pedido a Deus para abrir qual porta? Ele agora está pedindo a Deus para abrir os olhos daquele que queriam lhe ferir.
Gente, olha aqui para mim, imagina a surpresa daqueles homens sendo guiados. Aí quando ele acaba de orar, os olhos deles se abrem. Como eles vão ver, eles estão no meio da capital da cidade chamada Samaria. Eles ficaram desesperados. Eles não viram que estavam em Samaria, porque os olhos deles estavam vendados. Mas quando o profeta orou, os olhos deles se abriram. Aleluia. Versículo 21. E quando o rei de Israel os viu e disse: Fê-lo-ei, meu pai. O rei de Israel chamava o profeta de pai. Por quê? Tinha um respeito. Eliseu tinha uma palavra de paternidade. Eliseu cuidava daquele povo espiritualmente. Aí Eliseu vai dizer: tu vai ferir aquele que tu aprisionou? Tu vai ferir aquele que tu pegou com a tua espada e com o teu arco? Põe o que? Diante dele pão e água, para que coma e bebam e se vão para o seu Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso, pai? Ele estava usando de misericórdia para aquelas pessoas que vieram lhe matar. O rei queria matar ele, não mata não, usa de misericórdia. Dá pão, irmão. Dá pão para aquelas pessoas que te ferem, aquelas pessoas que te criticam, que te julgam, que fica te perseguindo. Irmão, abençoa a vida dele, dela. Abençoa. Não mata não espragueja não amaldiçoa não. Se o poder está nas tuas mãos, dá pão e dá água. A Bíblia fala que ele deu pão e deu água para aquelas pessoas e mandou eles embora. A Bíblia diz que Eliseu está colocando um banquete para os seus inimigos comer. Eu preguei aqui um dia desse, lembra? Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transbordará. Você pegou a mensagem agora. Deus vai preparar um banquete. Os teus inimigos vão sentar à mesa, eles vão comer da tua mesa. Aquela pessoa que te julga, aquela pessoa que te critica, aquela pessoa que tenta te prejudicar de todas as formas, de todos os meios, mas eles vão comer na tua mesa. Vai comer no teu churrasco, vai ter picanha, vai ter filé mignon. Eles vão sentar lá, vão tomar Coca-Cola, o suco, eles vão comer lá a comida japonesa. Eles vão comer, irmão. O inimigo teu vai comer da mesa que você vai oferecer para eles. Irmão, é a vitória. O teu inimigo que tentou te matar, tentou te prejudicar, te perseguiu, te acusou, e você vai preparar banquete para ele comer. O teu inimigo vai sentar na tua mesa. Tu vai dar banquete para o teu inimigo. Eles vão entender que tu serve um Deus. Eles vão entender que Deus é na tua vida. E eles vão sair cabisbaixo. Eles vão sair sem entender nada. Eu prejudiquei tanto ele, eu critiquei tanto ela, eu fiz de tudo para acabar com a vida dele e dela, e agora ele está aqui me botando no banquete, está me servindo no banquete, está me tratando com humanidade, com bondade, com compaixão. É isso mesmo, querido. Nessa noite o teu inimigo vai comer do teu banquete. Nesta noite o inimigo, essas pessoas que te julgam tanto, que se levanta tanto contra você e contra mim, nós não vamos matar ele não. Nós não vamos matar não. Eles vão sentar na nossa mesa, eles vão comer da nossa comida, eles vão sentar e vão se banquetear, porque eles vão ver a vitória que Deus está te dando. O inimigo vai
vai ver a vitória que Deus está te dando, e você vai dar de comer aquele que tentou te matar, aquele que tentou te prejudicar. Eles vão sentar na mesa e vão comer e vão voltar em paz para sua casa. Aleluia. A Bíblia fala que eles voltaram em paz. Ou seja, eles foram com um propósito para matar, para levar Eliseu. Eliseu podia, estava com a faca e o queijo para o matar, né? Mas Eliseu não. Eu vou dar de comer para o meu inimigo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. Usa de misericórdia com as pessoas, tá? Não pede juízo não, porque quando a gente peca, nós pedimos misericórdia a Deus. Quando a pessoa pecar com você, pede juízo não, pede misericórdia. Aleluia. Trata as pessoas, irmão. Porque essas pessoas, ele mesmo, eu não posso mais tocar nele. Bíblia diz aqui a história que nunca mais eles repuxiram entrar em Israel. Sabe que é isso? Quando você usa dessa forma, eles mesmo ficam sem saber, não tem como tocar neles, porque ele podia me tocar e não me tocou. Oremos para nós terminarmos. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, meu Pai, nos ensina a orar mais, Senhor. Pai, nós estamos orando errado. E hoje aqui nós vimos como Eliseu orou com estratégia, com foco. Pai, que nós devemos aprender a orar como Eliseu, Senhor. Aprender também a ser bondoso, misericordioso com aqueles que erram, com aqueles que se levantam contra nós, Senhor. Pai, nós saímos desse culto de oração abençoado. Aleluia. Senhor, toma essa pessoa que tenta nos ferir, Pai, que tenta nos matar, que tenta contra as nossas vidas, Pai. Nós só queremos o que é nosso, Senhor. Não queremos nada de ninguém. Abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa essa pessoa que fica sendo usada por Satanás. Pai, que ela venha se converter. Pai, que a saúde chegue no lar dela, que a cura, o milagre chega na vida delas, Senhor. Pai, abençoa-nos. Abra os nossos olhos. Nos dá um discernimento, Pai, o entendimento, sabedoria e inteligência para podermos, meu Pai, orar e para poder agir. Senhor, nós tomamos posse desta palavra desta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos terminando o nosso culto. Amanhã, quinta-feira, temos culto aqui de novo, Rua Armando de Albuquerque, número 9, aqui em Vila Isabel. Você é o nosso convidado. Ficaria bem feliz se você um dia viesse aqui conhecer este lugar. Mas eu creio que aí onde você está, Deus está te dando vitória. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações, esteja com todo aquele que espera e aguarda a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja diga amém. Está terminado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Que Deus venha te abençoar, Pamela. Que Deus venha ser contigo. Continua na oração. É na oração que Deus trabalha, Pamela. Pede Deus para abrir os teus olhos. Pede Deus para te dar estratégia. E você que está aí nos assistindo, irmão, pega essa palavra, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23. Se você ler essa palavra, irmão, pedir ao Senhor para revelar no teu coração o que tu vai fazer, milagres você vai vivenciar. E eu tenho certeza que nessa noite é noite de livramento de morte. Tenho certeza que essa noite Deus está
desembaraçando algo que estava embaraçado na conta da tua vida, tenho certeza que muitas pessoas que queriam te prejudicar, Deus vai cegar eles e não vão te ver. Essa pessoa que quer um mal contra você, quer o mal da tua casa, da tua família, eles não vão te ver. Deus vai cegar essas pessoas e vai te dar vitória em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Até amanhã, 7h30 da noite, o nosso culto aqui diante de Deus.